Sejam todos bem-vindos, estamos começando mais um Chega Junto, que é exibido em todas as plataformas digitais da nossa R2 Ideias. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência que nos acompanha toda semana, sempre recebendo um convidado especial para que a gente chegue junto da melhor forma. Olha só, hoje eu recebo uma mulher que é exemplo de determinação, coragem, superação. Ela é enfermeira de formação e enfrentou de perto os desafios de uma doença rara, mas encontrou no empreendedorismo uma nova missão, onde diariamente ela mostra que nada é capaz de impedir alguém de sonhar grande. Eu estou falando da Elisama Brito, que já está aqui do meu lado para uma entrevista muito especial. Mas antes, não se esquece de seguir todos os canais da R2 Ideias em todas as plataformas digitais para você ficar por dentro do nosso trabalho. E aproveita e acesse o portal foconofato.com.br. Você já sabe, mas é sempre bom a gente repetir. Por lá você vai ficar por dentro de todas as notícias locais, nacionais e internacionais. Bora começar? Eu tenho a satisfação de conversar com uma mulher que transformou limitações em oportunidades e fez da sua história uma verdadeira lição de vida. A Elisama Brito, ela equilibra os desafios da saúde com responsabilidade de liderar uma das redes de supermercados que mais cresce em Manaus. Ela é um exemplo de força, dedicação e empreendedorismo. Seja muito bem-vinda, Elisama Brito. Muito obrigado pela tua presença aqui no Chega Junto. Muito obrigado, Marcos, pelo convite e por me permitir chegar junto de você e dos nossos telespectadores. Que maravilha, a tua história ela é muito inspiradora. Eu tenho certeza que a gente vai passar hoje de 1 hora aqui no nosso Chegar Junto, mas vai valer muito a pena. Elisama, eu sempre gosto de começar com os nossos convidados falando de infância. Eu queria que você voltasse um pouco lá no tempo e falasse pra gente como é que foi a tua infância aqui em Manaus. Quais são as tuas memórias mais especiais daquela época? Então, assim, infância é uma coisa que nem sempre nós lembramos de tudo, mas é interessante que de vez em quando nós nos pegamos com alguns detalhes. Verdade. E é interessante que ontem mesmo eu estava fazendo stories lá no supermercado e aí eu comentei assim, eu tenho uma memória afetiva bem interessante de estar na cozinha com a minha mãe e conversando junto com a minha irmã. Então, para mim, cozinha vai muito além de estar cozinhando, mas tem muito prosa com panela. Por isso que eu criei o quadro Panela e Prosa, porque eu amo estar na mesa, eu amo estar na cozinha. Para mim, a cozinha é o lugar mais especial da casa em relação à conversa, porque me remete muito a isso. A mamãe cozinhando e a gente ia pra cozinha. Quando a gente tinha tarefa pra fazer, a gente ia pra cozinha. É mesmo? Porque a gente gostava de ficar fazendo a tarefa, ficar estudando e a mamãe lá fazendo as coisas. Sempre na presença da sua mãe. É, então a gente tinha muito isso, a nossa amizade fortaleceu muito. Que legal. E junto com ela. Então a gente trocava experiências, trocava vivências ali, entendeu? Então assim, eu não cheguei algumas vezes a aprender diretamente a cozinhar, mas tava ali junto, conversando, compartilhando coisas. E depois eu acabei trocando realmente experiências de cozinha, que hoje eu gosto muito de cozinhar. Eu percebo. Inclusive, você falou dos stories de ontem. Eu tava ligado no teu Instagram, você falou mesmo que realmente uma das memórias mais especiais que você se lembra desses momentos na cozinha com a tua mãe, com a tua irmã. Elisama, então quer dizer que essas são suas memórias mais especiais que você se lembra da sua infância? Sua mãe ali cozinhando e você junto com a sua irmã participando daqueles momentos? Eu não diria que são as únicas, mas foi a que me lembrou mais recente, né? Sim. Mas, assim, as férias em família. Oh, maravilha. Porque, assim, eu não tenho uma parte da família aqui, né? A minha avó, ela mora fora, ela é de Salvador. O meu pai passou boa parte da vida dele aqui, ele veio com 20 e poucos anos, né? Então, ele se considera até amazonense por isso, né? Então, a minha cultura é muito misturada. Eu digo que tem coisas que eu nem sei se é daqui, se é nordestina, porque eu fui criada com essa mistura, né? Mas, assim, quando dava, a gente viajava. A primeira vez que eu viajei, eu tinha poucos meses,
para conhecer a minha avó, né? Então, a gente cresceu indo para lá. As nossas férias normalmente eram para ir visitar a família. E hoje a gente viaja também para visitar meus sobrinhos que moram em João Pessoa. A minha irmã casou com paraibano, então o Nordeste está nas nossas veias, né? É Salvador, é João Pessoa. Então, estar com a família sempre é muito importante pra gente. Verdade. E eu percebo que você é uma mulher que fala com muita emoção da família, né? Que sem dúvida nenhuma é o nosso bem mais precioso, né, Elisama? Aqueles momentos em família, ouvindo você falar aqui agora, eu também me lembrei de muitos episódios da época de férias em família, todo mundo junto, na minha infância. É muito gostoso, né? Família, sem dúvida nenhuma, é o nosso bem mais precioso, né? Sim, e tá na moda, né? Falar assim, a alegria no simples. Mas eu acho que isso tem coisa que o dinheiro não compra. Sem dúvida. E eu lembro que, por exemplo, a gente, quando era criança e ia pras férias, a gente não tinha quase nada, assim. E a gente ganhava presente uma vez no ano, a minha mãe, meus pais eram muito claros. E eu nasci em fevereiro, então... Qual dia, Elisama? 5 de fevereiro. Então, coincidia o quê? Dezembro, a gente não ganhava presente de Natal. Então, eu esperava que fosse fevereiro, mas aí juntava o que? Férias. Uhum. Escola, material escolar. Então, nem sempre eu conseguia ganhar meu presente na época certa. E aí, nem sempre também dava para ter festa. Mas eu entendia que tinha prioridades na minha vida. Então, eu cresci tendo responsabilidade financeira também nisso. Interessante. Então, é importante que também a criação reflete na nossa vida adulta. Com certeza. Né? E aí, outra coisa que refletiu muito na minha vida foi a questão da minha avó. A minha avó que me apresentou muito esse lado da autoestima, da vaidade. E a minha avó tá com Alzheimer. Então, ela fez 96 anos, eu acabei de voltar da viagem. E uma coisa que eu consegui retribuir para ela foi passar batom nela. É mesmo? Porque eu disse assim, vó, por que a senhora tá sem batom? Ela, minha filha, não gosto mais de batom. Eu disse, mas por que a senhora não gosta de batom se ela sempre gostou de batom? E sempre te incentivou, né? Ela foi a primeira que me passou batom, a primeira que me passou um pó. Ela dizia assim, eu disse, mas o papai, ela disse, deixe Jaime comigo. Deixe ele que não sei o que e tal. Ela era toda assim. E aí eu disse assim, não, vem cá, vó, que eu vou lhe passar. Eu nem sei onde tá mais meu batom, que não sei o que. Eu disse, né, vem aqui que eu vou lhe passar. Então, assim, são coisas que a pessoa pode ir perdendo. Mas quando eu passei, até meu pai disse assim, nossa, mãe, a senhora ficou até com uma corzinha melhor e tal. E aí ela olhou no espelho assim, ó. Até que tô bonita. Todo seu... Então, assim, são coisas que... pequenas, mas que fazem diferença na vida da pessoa. Não é um batom, mas é a pessoa se ver no espelho de uma forma diferente. Verdade. E são essas memórias que ficam para sempre no nosso coração, né? Esses momentos em família, como ela bem mencionou, ser feliz no simples. É isso que vai ficar, gente. Não tem muito para onde... Para que tudo muito... não adianta você viver no meio do luxo e não ter o que é mais importante, que é essa simplicidade desses momentos especiais em família, né? Então você foi uma pessoa que na infância e adolescência aproveitou da melhor forma possível e viveu da forma mais saudável, digamos assim. Sim, a gente tinha tempo para estudar e a gente estudava o máximo possível. A minha mãe sempre cobrou muito que nós nos dessemos o melhor possível. Não que a gente fosse a melhor, mas fizéssemos o melhor. Então, a nossa prioridade sempre financeiramente era o estudo. Sim. Né? Então, nem sempre a gente tinha condições para gastar com roupa, com outras coisas, às vezes não podia viajar, mas eles faziam o suficiente para dar uma boa escola e tal. Não podia não ser a melhor escola, mas o melhor que eles podiam pagar. Sim. Mas ela sempre disse, vocês deem o jeito de vocês de passar numa federal, porque eu não vou pagar faculdade particular, não. E a gente passou na federal e eu fiz a faculdade, mestrado. O sonho do papai era que eu fizesse mestrado, quem sabe doutorado, só que eu não consegui fazer o doutorado, porque eu já estava com a minha astenia, né? Mas graças a Deus eu fiz
o mestrado, ele ficou muito feliz. Consegui publicar um capítulo de livro, publiquei artigo científico. Maravilha. Mas Deus tem um propósito para tudo na vida e eu tenho certeza disso. E os planos dele não são os nossos planos. E eu creio nisso. É verdade. Você falou aí de estudo, queria que você falasse dessa tua paixão pela enfermagem, que você é formada, né, você sempre quis fazer essa área na sua vida? Desde muito pequena você já pensava em quero me tornar uma enfermeira? Não, na verdade, a minha mãe, ela fez biologia, depois ela não terminou biologia, ela fez a opção para odontologia, também não conseguiu concluir, porque a gente nasceu, ela optou por ficar em casa cuidando da gente, mas a gente ouvia as histórias dela na faculdade, ela tinha aqueles ferrinhos, aquelas coisas, a gente gostava de brincar, então a área da saúde acabou ficando muito assim no nosso imaginário, e eu percebo que se você gosta da área da saúde, você acaba pensando no quê? Na medicina. Sim. Porque você não sabe nem o que é a área da saúde, essa é a verdade. Então, a gente pensava assim, eu vou fazer medicina, né? Mas, quando eu cheguei no 3º ano, eu comecei a ficar pensando, será que eu faço medicina mesmo? Será que eu não faço? Eu sempre gostei muito de escrever, de ler. Inclusive, quando eu era criança, eu tinha competição na escola. Eu tava lembrando esses dias. Eu cheguei numa competição de leitura, eu cheguei a ler mais de 100 livros. Uau. Num mês. E, claro, que é livro de criança, né? Mas é um número bom, pô. Leu 100. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tô lendo mais nenhum livro por mês. Eu tenho que melhorar a minha vida. Eu não tô mais como eu era. Então, são coisas que a gente, às vezes, tem que resgatar. É verdade, é verdade. E aí, eu fiz um concurso de redação da Marinha e eu tirei em primeiro lugar na época do ensino fundamental na escola. E aí, no ensino médio, no 3º ano, eu tirei em primeiro lugar na cidade. E aí, a minha professora de redação disse assim, eles não outra pessoa e fazer direito? Porque você escreve muito bem e tal. Eu disse assim, eu pensei que eu ia fazer medicina. Ela disse, mas pensa nisso. Eu fiquei naquilo assim, será, né? E isso ficou no meu juízo e tal. Quando, naquela época, tinha PSC, né, que fazia as provas 1º, 2º, 3º ano. E tinha também o último, só que não é como agora, que agora você tem a possibilidade de fazer a prova e ter os pontos para você escolher. Exato. A gente tinha que escolher e pronto, né? Já era. Então, com isso, eu marquei tudo e fiquei esperando o que eu vou marcar. Pro PSC, eu tava numa outra escola que não era tão boa no início, e aí eu não tinha uma pontuação para nem medicina, nem direito. Uhum. Então, por isso que eu escolhi enfermagem, porque eu queria na área da saúde, mas aí eu disse, eu vou escolher enfermagem. Enfermagem eu tirei em 3º lugar. Mas, então eu disse assim, eu tenho uma garantida pelo menos. Sim. Agora a outra eu fiquei naquela, né? Aí o papai e a mamãe disseram assim, faz logo enfermagem, ou faz logo medicina, porque eu sempre pensou, né? Naquela eu coloquei. Mas eu não passei em medicina e em direito eu teria passado tranquilamente. Sério, Elisama? Só que no primeiro período eu disse assim, não, enfermagem não é pra mim. Não é. Porque eu sempre gostei de dar o meu melhor em tudo que eu faço. E aí, quando eu comecei a fazer a disciplina, aí disseram assim, porque enfermeiro tem que cuidar de ferida, tem que trocar o paciente, tem que dar banho, tem que fazer isso. Senão eu não vou conseguir. Não vou conseguir, porque eu acho que eu não consigo fazer isso bem. Assim, feliz, dar o meu melhor. Eu acho que eu não vou conseguir. Aí eu cheguei, naquela mentalidade de ensino médio, eu cheguei com uma professora e disse, professora, essa é a minha última semana. Eu vou largar a enfermagem e vou fazer direito. Ela disse, não faça isso não, você é uma ótima aluna.
você faz o seguinte, vai num plantão comigo. Eu sou enfermeira neonatologista. E ela foi logo pegar meu ponto fraco, que eu sempre amei bebê. Oh, meu Deus. E aí ela diz, acompanha o meu plantão. Se você realmente não gostar, que eu vou te mostrar um outro lado da enfermagem. Aí você larga a enfermagem e vai fazer. Que eu disse, eu vou fazer o cursinho, né? Pra eu fazer direito. Aí eu me apaixonei. Olha só. Aí ela se fica até o terceiro período, que é quando você vai pra prática. Aí, ó, me apaixonei pela enfermagem. A enfermagem é a arte do cuidar. E eu descobri... Me diz uma coisa. Num hospital, existe médico trabalhando sem enfermeiro? Não. A verdade é que a gente tem uma concepção do cuidar da saúde errônea. Eu não estou aqui dizendo que o médico não é importante. Até porque eu sou uma pessoa hoje que tem uma necessidade de saúde em que eu vivo em médico e eu amo meus médicos. Mas é impossível eles trabalharem quando você realmente está com uma saúde muito debilitada sozinho. É verdade. É uma equipe multiprofissional. É preciso de médico, de enfermeiro, de fisioterapeuta, de psicólogo, de fonoaudiólogo. É uma equipe. E às vezes você diz assim, ai, eu tô tão melhor. Muito obrigado, doutor fulano. E você esquece que se não fosse toda a equipe de saúde, você não estaria bem. Com certeza. Concordo e é plenamente. esse o problema. Então, aí quando você diz assim, eu preciso fazer uma área da saúde, aí você só pensa em uma e esquece como as outras são vitais. E é nisso que eu falo que seria importante no ensino médio e tal, você apresentar melhor, não estou falando só da área da saúde. Geral. Geral, eu acho que a gente entender como funciona um pouquinho. Porque se entendesse, eu acho que abriria muito a mente das pessoas. Com certeza, porque uma é ligada à outra, não tem muito pra onde correr, né? E realmente a gente aprende só o basicão, digamos assim. E você ficou quanto tempo atuando como enfermeira? Eu cheguei a atuar até, por exemplo, eu terminei a faculdade. Sim. Quando eu estava no final da faculdade, eu comecei a apresentar os sintomas. Sim. E aí, eu tive o diagnóstico um ano praticamente depois da conclusão. Quando eu comecei o mestrado, já tinha tido a primeira crise miastênica. Tanto é que eu fiz a prova do mestrado oral. Eu não tinha força nem de escrever. Pois é, pessoal. Aproveitando já que ela tocou nesse assunto, a Elisama Brito, ela convive com a miastenia graves há 14 anos. Já vamos entrar nesse assunto então logo, né? Que é uma doença rara e autoimune que causa fraqueza muscular, principalmente após o esforço repetitivo, né? Os sintomas, eles podem variar desde dificuldade para andar, falar ou mastigar. E é momentos de extrema fadiga, né? Que a pessoa sente. Ou seja, que torna tarefas que eram para ser simples em grandes desafios. Elisama, como é que foi que surgiu os primeiros sintomas da miastenia, que você começou a perceber que algo estava de diferente com o teu corpo? Então, eu estava no último ano da faculdade, né? Eu estudava na UFAM, então, o dia todo, integral. Daí, assim, último ano, eu tinha que acordar antes das 5 da manhã, chegava em casa às 7, 8 horas da noite. Você começa a achar que o cansaço é devido a toda aquela situação. É uma rotina complicada. Você chega e ainda tem que estudar, fazer trabalho, estudar para muita coisa, não só para prova. Então, quando eu comecei a sentir o cansaço, eu achei que era fisiológico, não patológico. Então, eu não sou aquela pessoa assim, eu tô sentindo um negócio, eu já vou logo procurar. Eu fui levando. Só que, por exemplo, eu chegava e eu tinha o cabelo enrolado. Então, quando eu terminava de ajeitar metade do meu cabelo, eu tava com o braço muito cansado. Cansado, assim, de ter dificuldade de levantar ele. Nossa. Mas aí eu dizia assim, é porque eu acho que eu já tô cansada de cuidar do meu cabelo e tal. Aí eu quer saber, eu vou alisar meu cabelo.
Aí eu alisei meu cabelo. Aí depois eu comecei a sentir muita fadiga, assim, pra levantar no final do dia. Porque, como é por esforço repetitivo, você sempre à noite tá mais cansado, porque vai acumulando cansaço. Então, hoje eu sentia... A dor é mais pelo esforço, então eu não conseguia, às vezes, mexer o braço e levantar. Ou a perna, eu ia arrastando a perna. Mas aí eu pegava, pedia pra me prescreverem um remedinho, ia tomando, aí tomava um corticoide injetável, passava um tempo bem, aí ia passando. Ou seja, mas você ali nesse momento já começou a perceber que não era normal viver nessa situação. Ou você achava que ainda era cansaço? Passando, só que aí foi chegando um momento que não deu mais. Só que, como é uma doença rara, de difícil diagnóstico, eu tive dificuldade de saber o que era. Aí, por exemplo, eu fui num reumatologista, ele disse que eu tava com uma outra patologia. E aí, os diagnósticos foram diferenciais. Até eu descobrir realmente o que eu tinha, demorou. Me mandaram fazer fisioterapia. Se você faz a fisioterapia errada, como foi no início, você piora mais do que melhora. Porque eu tenho que fazer físio, mas até um limite. Porque Sim. se eu levo a fadiga, eu pioro muito. Então eu saía de lá sem me mexer nada. Eu ficava lá feito um boneco, não mexia. E isso acontece às vezes, por exemplo, no hospital. Só que hoje eu já tenho 14 anos de diagnóstico, então eu digo assim, não dá mais? Às vezes parece assim que é preguiça, que é má vontade, mas hoje eu entendo os meus limites e eu sei que se eu passar, quem vai se dar mal sou eu. Então é melhor eu sair como a chata do que eu me dar mal. Claro. Às vezes eu escolho. Ou eu digo assim, tá, hoje eu vou me dar mal, mas ele vai ver que vai ser ruim. Mas se eu quero, por exemplo, perto da hora do almoço, eu tô no hospital, eu quero almoçar, aí eu digo assim, não, vamos parar. Às vezes eu tô internada, aí meu pai e meu marido são os que ficam mais agoniados. Aí diz assim, lá vem o físio. Ai, não, lá vem o físio. Porque o físio, ele gosta de pegar pesado, né? Uhum. E quando ele não conhece a patologia, ele diz, não faz físio com ela hoje não, que ela tem que comer. Não faz físio com ela não, porque ela tem que fazer não sei o quê. Porque se passa do limite, já complica. Ô Elisama, mas há 14 anos atrás, quando você recebeu o diagnóstico dessa doença rara, muda, claro, muita coisa no nosso dia a dia, na nossa vida principalmente. O que passou na tua cabeça naquele momento que foi descoberto, né? Deram um nome para essa doença rara que é a miastenia graves. Por algum momento você pensou, puxa, de hoje em diante minha vida vai mudar, com toda certeza. Mas qual foi o sentimento inicial? Porque ninguém nunca ouviu falar numa doença com esse nome, certamente nem você. O que passou? Qual foi o sentimento da tua cabeça naquele momento, há 14 anos atrás? Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu estava na cadeira de rodas. Eu já tinha evoluído muito a doença. Então, eu tinha certeza que eu tinha alguma patologia. Sim. Eu não tinha mais dúvida. Eu só não tinha o nome da doença, eu não tinha como fazer um tratamento específico para a doença. Como eu disse, tinham já tido muitos diagnósticos diferenciais. Por exemplo, uma das primeiras coisas que me deram foi fibromialgia. Fibromialgia, você tem os pontos de dor, só que a minha musculatura estava toda inflamada, como é comum acontecer. Eu sempre fico cheio de nós, assim. E aí ele tocou e disse, fibromialgia. Mas e eu ter milhões de pontos de inflamação? Então, assim, por exemplo, esse copo aqui é pesado, eu levanto, eu consigo levantar. Agora, já tenho dificuldade. Se me mandar levantar 5 vezes, tem uma hora que eu vou derrubar ele. Por isso que é um esforço repetitivo, Sim. Então há fraqueza por esforço repetitivo. E às vezes eu consigo fazer o movimento, mas eu vou cansar. Então chega uma hora que eu não consigo mais. E é isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender. Como é que uma hora ela tá andando, outra hora ela tá na cadeira de roda. Eu vi ela na cadeira. Mas como é que ela levantou? Parece o quê? Ela tá fingindo que ela tá com preguiça. Então, é uma doença que é complicado as pessoas entenderem. Parece, assim, que é uma coisa, assim, que vai além
do entendimento e se torna um julgamento preconceituoso. Por isso que às vezes a gente diz que é uma deficiência invisível. Porque às vezes ela é visível, porque tem épocas que eu tô precisando da cadeira de roda, tem épocas que eu tô precisando do andador, mas tem épocas que eu tô conseguindo andar. E só eu sei que às vezes eu tô pra cair, porque eu tô com fraqueza. Eu evito o máximo quando eu tô andando, ir pra uma fila preferencial, porque as pessoas vão julgar. Mas às vezes eu preciso porque eu não aguento mais. Eu já levei duas quedas tão feias que eu tive que fazer uma cirurgia no joelho. Nossa. Mas as pessoas não vão imaginar isso. E quais são os cuidados, Elisama, que você precisa ter diariamente até para poder manter a tua qualidade de vida? Isso é muito variável. Por exemplo, a miastenia que eu tenho, que eu sou portadora, ela já é uma miastenia refratária. Ela não responde mais às medicações usuais. Eu tenho a miastenia que é mais grave. Quando eu tenho crise miastênica, que a gente costuma dizer que eu fico sem ter força para nada, nem mesmo para falar, para engolir. Às vezes eu preciso de ventilação mecânica, eu não consigo respirar, eu preciso ser entubada, já fiz 2 vezes traqueostomia, então eu preciso ficar na UTI. Então, como é uma miastenia mais grave, eu faço um tratamento mais intensivo. Eu já tive que fazer quimioterapia por causa da miastenia, já fiz 2 anos e meio de quimioterapia. Então, se a minha imunidade é muito baixa, porque eu faço tratamento para baixar a imunidade. A maioria do pessoal diz assim, toma um remédio para aumentar a tua imunidade, mas eu não posso, eu tenho que baixar a imunidade, porque é uma doença autoimune. Os anticorpos me atacam. Então, o tratamento baixa todos os anticorpos, tanto os bons quanto os ruins. Então, se eu pego uma gripe, uma infecção, eu não tenho quase anticorpos para me proteger. E aí, esse é o problema. Quando eu caí, por exemplo, como foi uma queda que abriu e tal, infeccionou e eu não tinha como me proteger. Eu tinha noção que tinha uma infecção, mas não que estava tão grave. Eu tomei 2 antibióticos, mas mesmo assim não melhorou. E estava tão assim que o médico disse, mais um pouco tu tinha risco de amputar tua perna. Caramba! E eu não sabia que estava tão assim. Sim. Né? Então, assim, só para ter uma noção, esse ano eu já tive sepse, ano passado eu também tive sepse. Então, são coisas que acontecem comigo. Eu perdi a visão desse olho por uma infecção viral. Então, são consequências da doença, entendeu? Mas, o que fazer? É meio que assim, eu não vou viver numa bolha. Eu amo viver, né? Por isso que o meu lema é viver um dia de cada vez. Isso que eu ia falar. É viver literalmente um dia de cada vez. E mesmo diante de todas as dificuldades, né, Elisama? Ainda assim, em tudo dai graças, né? Exatamente. Porque se eu for viver assim, eu não vou fazer nada. Eu vou cruzar meus braços e esperar a morte. Que graça tem? Então, é melhor mesmo se enterrar, né? Eu não sei se você sabe, mas aquele anão, dos 7 anões, aquele que tem o olhinho embaixo, o Soneca, ele foi inspirado no miastênico. Não sabia. Porque esse não foi o primeiro sintoma que eu tive. Inclusive, foi uma das questões de que eu tive de demora do diagnóstico. É a pitose palpebral, que é a queda da pálpebra. Entendi. Então, por isso que o olhinho dele é caído. E ele vive com sono, vive cansado, né? Verdade. Olha só, não sabia dessa. E mesmo diante de todas as dificuldades que você enfrenta, literalmente, viver um dia de cada vez, você continua indo à luta e se aliou ao seu esposo na gestão, né, de uma das redes de supermercado que mais cresce aqui na cidade de Manaus, que é o Supernova, né? Como é que foi essa decisão de se aliar ao seu marido para também fazer parte da gestão do Supernova, Elisama? Então, foi assim um desafio que ele me propôs. Foi ele que te propôs? Foi. Nós casamos tem 4 anos e pouquinho. Então, quando nós fomos casar, ele me convidou para participar com ele
dessa empreitada que ele já vem lidando há mais de 30 anos. E, como eu digo, é como se eu caísse de paraquedas no mundo do varejo, porque eu nunca atuei no empreendedorismo, muito menos no varejo. Eu não tinha costume nem de frequentar supermercado. Mas, como eu te disse, eu não gosto de fazer as coisas mal feitas. E por isso sempre foi o meu receio. Porque como eu não tenho experiência nem expertise nessa área, eu me via assim, como eu vou fazer isso? Né? E bem feito. Então, mas ele disse assim, não se preocupa que eu vou te ensinar, eu vou estar contigo. Mas assim, eu me via assim, jogada aos leões. Imagina. Né? Eu sempre costumei estudar, depois eu vou. Sim. E aí, dessa vez foi o contrário. Eu vou, depois eu aprendo, né? Então, assim, foi um mundo totalmente novo para mim, que eu tenho aprendido dia a dia e que eu tenho amado. Então, assim, realmente foi uma experiência muito nova e que nós temos tido uma parceria tanto pessoal como profissional. E realmente tem sido inspiradora, tem sido diferente e eu tenho conseguido conciliar. Eu digo que não é um trabalho, porque trabalho a gente tem hora para entrar, tem hora para sair e a gente tem que cumprir dias na semana. E com essa área eu consigo lidar, porque Mais não, flexível. porque assim, eu não tenho que ir todo dia, porque eu não consigo ir. Sim. Por isso que eu tive que sair da enfermagem. Aham. E foi uma dor muito grande pra mim. Pois é, porque uma área completamente diferente da outra, né? Mas que todas elas se complementam porque, de uma certa forma, a gente está falando de gente, né? De pessoas. Tanto a enfermagem como a área agora do varejo, a gente trabalha para as pessoas. Então, quando ele te propôs o desafio, vem trabalhar comigo, você ficou um pouco temerosa, mas você não me parece uma mulher que foge de desafios. Você foi lá e encarou e, como bem mencionou, tá gostando do dia a dia ali de conviver com as pessoas. Eu vejo seus stories às vezes. Porque assim... sei lá, no dia a dia do supermercado. Na verdade, eu sempre lidei com pessoas. A gestão da enfermagem... Eu fui... no caso, o enfermeiro é treinado a liderar a equipe. Aham. Só que agora eu lidero a equipe no varejo. No varejo. Então, eu tenho trazido o conhecimento da saúde pro varejo. Claro que não é igual, mas eu tento adaptar o máximo possível e adquirir novos conhecimentos. Porque é impossível, mesmo que eu tivesse na enfermagem, não buscar conhecimento. Porque o conhecimento é variável, todo dia muda. Eu costumo dizer isso para minha equipe: se a gente não estiver aqui para aprender dia a dia, é melhor a gente morrer. Porque todo dia nós temos o que aprender. E é uma troca, né? A gente tá aqui para aprender e também para ensinar. Com certeza. É um ensino-aprendizado. E vai ser assim para sempre, é um eterno aprendizado enquanto a gente for vivo. Agora, quem é que toma, Elisama, lá no Supernova as principais, as maiores decisões, digamos assim? É vocês dois em conjunto, você e seu esposo? Assim, é claro que ele tem muito mais conhecimento do que eu, Mas né? ele te escuta numa boa, claro. A gente troca conhecimentos, mas tem coisas que eu não posso dizer assim, é isso, porque ele tem muito mais experiência do que eu, né? E liderar tem todo coisas que eu tomei mais pra mim. Por exemplo, o marketing é mais comigo, né? Hoje eu sou head marketing da empresa. A parte de gestão de equipe, de frente de caixa, de lanchonete, eu tenho feito mais. Segurança alimentar tem sido mais a minha parte. Então tem coisas assim que foram mais naturalmente, não é assim que a gente dividiu. Sim. Mas aconteceu naturalmente. Mas com o tempo a gente acaba indo dividindo de pouco, mas não é assim, tu só faz isso, tu só faz aquilo. Mas a gente acaba trocando. E nem dá pra ser assim também, né? Você só faz isso e eu vou fazer só aquilo. Não dá. Não. Agora, o Supernova, ele é conhecido por ser um lugar acolhedor, mas de ver literalmente o lado humano do cliente. Eu fiquei sabendo que você é a responsável, digamos assim, principal por essa identidade acolhedora,
do supermercado, porque se você tá ali nos corredores fazendo story ou gravando algum conteúdo para sua rede social, virou mexer, você para um cliente, você conversa, isso é importantíssimo, né? Esse olho no olho, essa proximidade. Sim, porque eu acredito muito que nós estamos ali pelo cliente. A experiência de compra é essencial, mas eu não tenho como estar 100% Sim. em todas as unidades, com todos os clientes, com toda a minha equipe, com todos os gerentes. Mas se o cliente me dá um feedback positivo ou negativo em relação a qualquer coisa, eu tenho que ouvir. Claro. Eu tenho que investigar, porque isso é meu papel. Então, eu estando presente ou não, se ele me chegar na rede social ou em qualquer lugar, eu tenho que estar pronta para saber o que está acontecendo. E eu agradeço, eu sempre agradeço, porque eu tenho que melhorar a cada dia. Esse é o meu propósito. Então, eu tô aqui humildemente para melhorar, agradecer por ele me dar a chance e a confiança. Verdade. Porque se ele chega para me falar, é porque ele confia. Concordo. E que bom que você conseguiu trazer essa imagem mais acolhedora, digamos assim, com os seus clientes. Que maravilha. E onde é que vocês querem chegar? Pretendem inaugurar mais unidades aqui pela cidade? Olha, nós nunca sabemos, mas esse ano nós tiramos para consolidar as nossas lojas, porque é importante nós estarmos bem, né, com as lojas que a gente tem. Então, nós estamos consolidando, estamos dando uma reformada nas lojas. Inclusive, a loja do Manoa está passando por uma reforma, não só reforma, mas uma ampliação, né? Quem tá passando por lá tá dando uma olhada, mas eu não vou dar tanto spoiler, né? Poxa, a gente aqui esperando para que ela desse algum spoiler sobre a loja do Manoa. Você, telespectador do Manoa, fique ligado. Você já deve ter notado a movimentação por aí. Agora, falando desse teu lado, eu te acho bem comunicadora, Elisama. Se você não tivesse feito enfermagem, você daria uma excelente jornalista. Sabe por quê? Porque ela tem um canal no YouTube, aonde ela falou no início, mas agora a gente vai falar especificamente disso. Aonde ela cozinha, aliás, ela chama alguém para cozinhar e bate uma prosa, é o Panela e Prosa. Mas antes de falarmos do Panela e Prosa, você já teve um outro conteúdo na tua rede social, onde você sacava o microfone e ia entrevistar as pessoas. Você gosta dessa parte de comunicação, principalmente com vídeo, né? Assim, eu tenho alguns quadros no Instagram e aí a gente resolveu ampliar para o YouTube. O do Panela e Prosa é um teste no YouTube, né? Ainda tá só um teste. Eu vi 2 episódios lá. Então, vamos ver, né, se o pessoal gosta de ficar no YouTube. Aí, se der certo, a gente pode colocar outros quadros para quê? Por exemplo, o Pink Fone, né, que tu falaste. Pink Fone, esse. A gente tem conteúdo para colocar no YouTube também, porque são quadros que a gente tem muita coisa e que a gente tem que reduzir para o Instagram. O YouTube dá para colocar 1 hora. A gente consegue colocar muita coisa. E aí, se o pessoal for no YouTube, a gente consegue colocar coisa lá. Mas a gente tem que ver se o público gosta do conteúdo mais longo no YouTube. Mas sabe, o pessoal ainda não se tocou de seguir o YouTube. Quem sabe o pessoal não vai pra lá, né? Isso é porque você tá começando a divulgar agora. E é uma eterna constância, não adianta. A gente pode fazer o seguinte, um conteúdo mais compilado no Instagram, e aí deixa um gostinho de quero mais e chama a pessoa pra ir pro canal do YouTube. Porque o YouTube, como você bem mencionou, a gente gosta de ver tudo muito mais detalhado, né? Entrevistas maiores, é assim que funciona. E eu achei muito legal a proposta do Panela e Prosa. É bem legal, você chama uma pessoa pra cozinhar e vocês ficam batendo um papo ali. Porque a gente começou assim, eu fazia algumas receitas, às vezes eu fazia com a minha mãe, às vezes eu fazia sozinha. Só que aí eu fiquei pensando, vamos fazer um quadro assim mais bonitinho, né? Com identidade visual, tudo arrumadinho. E como eu te disse, eu sempre gostei de cozinhar, mas conversar é uma parte muito legal da cozinha. Verdade. E então surgiu a ideia do Panela e Prosa. E convidar pessoas com propósito. Nenhuma convidada é sem propósito. Se você pensar, todas as prosas, elas têm um conteúdo legal. Verdade, uma mensagem para passar para o público, Sim, né? Tem algum de empreendedorismo, tem um tema familiar, sempre tem alguma prosa diferente. E tem uma receitinha que tem a ver com a prosa.
E são receitas simples que todo mundo que tá em casa pode fazer. Sim, com né? certeza. E o Pink Fone, ele já é diferente a proposta dele, né? Sim, o Pink Fone veio para trazer luz aos palcos nos bastidores. Porque normalmente nos eventos a gente vê o que tá na frente, não o que tá atrás. E aí a proposta do Pink Fone é realmente trazer os bastidores. Aqueles detalhes que nem sempre o público sabe. E aí o Pink Fone veio para isso. E a galera se interessa muito pelo que rola nos bastidores. É muito mais interessante saber do que rola nos bastidores do que quando tá tudo pronto. E quer dizer que tem episódios do Pink Fone pra entrar no ar e você só tá esperando o momento certo. O Pink Fone a gente vai lançar em breve. A nova temporada. Temporada. Olha! E Pink porque assim, eu amo rosa. Eu não né? percebi. Mulher, né? Percebi, por isso Pink Fone. E o Panela e Prosa eu achei super legal esse nome, porque casou legal. Já tem quantos episódios gravados pra entrar no ar? Ou você tá gravando semanalmente? A gente tá gravando por temporada também, vai sair mensal, todo sábado. Ah, que legal. Que bacana. Aproveita você que está assistindo a gente agora e segue o canal da Elisama Brito no YouTube e tem também a rede social dela oficial, que é no Instagram. Por lá, ela sempre que pode, ela posta um pouco dos bastidores da vida dela, ela lá no supermercado, posta mais bastidores das suas gravações, a galera vai gostar muito. E eu vou lançar um novo quadro também. Qual é? Papo de Queridas. Papo de Queridas, como é que vai funcionar? O Papo de Queridas é para mostrar o que tem na bolsa das mulheres. Porque mulher gosta de carregar muita coisa, né? Você carrega muita coisa na sua bolsa? A minha bolsa é pesada. É mesmo? Eu não vi a bolsa dela por aqui não, mas deve ter um monte de coisa. E aí Mas, você agora assim, quer descobrir o que as suas amigas carregam na bolsa. Sim, a ideia é tanto amiga, quando eu tiver coragem de passar e pegar pessoas aleatórias também. Caramba! Porque assim, nem sempre vão querer me deixar ver a bolsa, Isso né? que eu questionar, porque dizem que bolsa de mulher é algo quase que intocável, né? Porque Pois é, mas a ideia é ver principalmente as coisas assim de feminices, né? Batom, perfume, essas coisas assim. Ah, entendi. Então a primeira temporada, o primeiro episódio tem que ser você abrindo a sua. Será? É lógico, porque você depois vai querer saber o que tem Mas é papo de queridas, então é eu com uma querida. Entendi. Mas aí o episódio 01 pode ser você abrindo ali e já chama a primeira. Mas eu já abri o 01. Quem Já for lá tá já no tem ar? com a minha mãe. É. Tá no YouTube. Não, tá no Instagram. Tá no Instagram. Olha, eu vou procurar. Aliás, a sua mãe, ela sempre é uma mulher que 24 horas está presente na tua vida, né, Elisama? Uma Eu mulher queria que fosse simpática. 24 horas, mas não é não. Mas ela, de vez em quando, tá lá comigo. Mas virou mexer, eu vejo ela lá na cozinha com você. Ela disse que ela não gostava antes no início, não, mas agora ela aceita. Aparecer nas redes sociais? É a minha naninha. Tem gente que pensa que ela não é minha mãe porque eu chamo ela de naninha. E ela é uma senhora uma aparência jovem, eu fiquei impressionado. É. Manda um beijo pra sua naninha, viu? Parabéns pela filha que a senhora tem. Uma história beijo, inspiradora. E eu sempre que tô na hora do almoço, às vezes de bobeira, aí passo o teu Instagram, fico vendo você com ela lá na cozinha, é muito bacana. Elisama, nós temos um quadro aqui no Chega Junto que se chama Íntimo e Pessoal, aonde eu faço umas perguntas pro nosso convidado e aí você responde o que vier na sua cabeça olhando para aquela nossa câmera fechada que tá ali. Você topa participar com a gente dele? Ai, deu medo, mas bora lá. Todo mundo diz isso, mas é tranquilo, é tranquilo. É o nosso Íntimo e Pessoal de hoje com a nossa convidada, a Elisama Brito, que tá aqui no nosso Chega Junto. A nossa primeira pergunta, Elisama, do nosso quadro é: às vezes eu tenho vontade de... Cantar, dançar. Você gosta dessas duas Às vezes atividades? dá. Às vezes dá. É. Cantar e dançar, gostei. É. Dançar na chuva também seria legal. Às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade, assim, veio no carro, aumenta o som e sai cantando, dançando, assim. Qual a tua música preferida? Minha música. Ou tem várias? Tem várias, assim, eu não tenho uma, assim. Você gosta de todos os ritmos musicais? Quase todos. Não sou muito fã de rock, essas coisas. Funk, não combina contigo. Não. Forrozinho? Um forró pé de serra, vai. Bom, gosto também. Se você pudesse cantar uma aqui pra gente, já que você falou que às vezes tem vontade de cantar, essa é a oportunidade. Mas assim, né? Mas assim que é bom. Não, mas aí assim eu vou desafinar, não rola não. É muito mico assim. Não, mas tá. Ela tá se saindo, que eu tô percebendo. Eu choro quando...
Quando eu tô feliz e quando eu tô triste. Você é uma mulher muito intensa? Às vezes. Às vezes. É. Às vezes. No futuro, eu quero... No futuro eu quero... Não posso dar spoiler. Ah, não. Pô. Ai, perde a graça. Mas só um básico, assim. É projeto pra audiovisual, né? Ou é um livro que tá vindo aí? Um filme? Tem tanta coisa. Mas aí se eu contar, vai perder a graça. Poxa, mas aí se você contar, aí é que a gente vai ganhar mais audiência ainda com a tua... Nem um spoilerzinho não rola do que tá vindo por aí no futuro? No futuro eu quero criar algo. Posso falar isso? Mas, do pouco que eu te conheço, eu tenho certeza que você já tá criando. Tô começando. É? Vou querer que você volte aqui pra contar essa novidade, então. Tá bom. Minha palavra preferida é... Fé. Muito bem. Minha maior qualidade? Agora... Eu acho que é resiliência. Concordo. Família? Meu bem mais precioso. E você falou de fé? Você é uma mulher que tem muita fé, né, Elisama? Sem fé em Deus, não tem nada. Porque é Deus que me sustenta, é Deus que me guarda. Deus é tudo. Tudo. Tudo bem. Elisama, você me honra com a tua presença hoje aqui no nosso Chega Junto. Eu queria ter mais tempo para conhecer bem mais da tua história, para passar para o nosso público, mas ela deixou um spoiler no ar. Ela vai começar a criar alguma coisa e quando tiver ali, só para executar, volta aqui para contar pra gente. Obrigado pela tua presença, Tá viu? bom, obrigada, muito obrigada mesmo. E obrigado por me deixar chegar junto um pouquinho com vocês. Mas assim, não pode contar tudo, porque senão perde a graça. Eu te entendo. Elisama Brito, você me honra com a tua presença mais uma vez. Parabéns pela tua força, pela tua determinação. Que Deus continue te abençoando muito, viu? E mais sucesso nos seus negócios. Amém. Você que tá em casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você já sabe que você pode rever na íntegra esse programa, que vai estar aqui disponível no nosso canal da R2 Ideias no YouTube, e também assistir todas as nossas outras entrevistas. Semana que vem a gente está de volta para chegar junto e conhecer sempre histórias inspiradoras e que edifiquem a nossa vida, transformando ela para melhor. Essa é a missão do nosso Chega Junto. Obrigado pela sua companhia. Eu vou aqui para aberta para a gente fechar com chave de ouro. Até semana que vem. Tchau, gente!